Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um podcast, mais um vídeo falando sobre sociedades secretas, símbolos, histórias perdidas, histórias ocultas, aquilo que as pessoas do poder não querem que a gente saiba. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial para mim, minha amiga Alexia, que é formada em Direito, trabalha no nosso Utility Token, no BDM Digital, e está aqui para dividir um pouquinho do conhecimento dela com a gente. Seja bem-vinda, Alexia. Eu espero que você compartilhe aqui seu conhecimento com a gente, que a gente também possa compartilhar com você. E gostaria que você desse um oi, se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, como que você se despertou, assim, para esse mundo que poucos conseguem enxergar, né? Para esse mundo oculto, para essas histórias, para ufologia, antropologia. Tudo bem, Gabi, agradeço o convite para poder passar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho das pesquisas que eu faço, né, junto com o grupo também, o grupo de Dáquila. E eu queria responder essa pergunta que eu comecei com uma curiosidade bem pequena, com 14 anos, Uhum. pesquisando na internet. Eu fui percebendo que nós estamos sendo enganados pela mídia, pelos Uhum. líderes. Então foi nessa busca que eu iniciei a minha jornada. Muito legal. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que está em alta, né, no momento, que é um pouco da simbologia da realeza. Hoje a gente vê, né, a realeza utilizando muitos símbolos, desde os acessórios, roupas, né, coroa, joia, várias coisas. E com isso a gente resolveu falar sobre a romã, né? O que é a Arrumar. romã para você, assim? O que você observou de diferente nessa fruta? Diferente do que as pessoas falam, né? Olha, a romã, ela tem essa simbologia ligada ao vermelho, né, e o Uhum. vermelho eles estão colocando agora como uma cor em alta, né, em Aham. shows, né, no cinema, Uhum. pra ser ligado ao místico. E Uhum. por que isso? Porque a mentalidade humana aceita como gatilho, que Uhum. tudo que é místico, que tudo que é religioso, é bem mais fácil de acreditar, é um comodismo mental, digamos Uhum. assim. Sim, também tá ligado ao partido político, né. Também O está vermelho, ligado. além de estar ligado ao misticismo, né, a coisa apocalíptica, ao fim do mundo, ele também tem esse lance do partido político que vem com tudo agora, né, como o comunismo, principalmente a China agora que vem forte, né, investindo no Brasil, principalmente na Petrobras. Eu estava vendo uma reportagem ontem que a China tá com direito de 5% da exploração de petróleo no lugar mais fundo do mundo, junto com a Petrobras agora. E, enfim, vamos ver o que isso vai dar, né? A gente usou a romã fazendo uma referência também a Roma, né? Eles utilizam, nós não, mas esses donos do mundo, né? Esse governo oculto utiliza a romã fazendo uma apologia a Roma. Por isso, romã de Roma, Tanto né? que a romã está bem situada na frente do Coliseu, Uhum, né, e na cor isso, na dourada, cor por que dourada, será, é. entendeu? E muitos de alguns contos e de algumas sociedades secretas no passado falavam que, na verdade, o símbolo da maçã vermelha de Adão e Eva, do pecado, né, que mordeu a árvore da maçã, a árvore do conhecimento, na verdade seria a romã, a fruta da romã, porque em hebraico, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas em hebraico, rom, que significa maçã. Então, pomegranate, né, que vem do inglês, pom, em hebraico é maçã. E em turco, alma, tem É, um pouco dessa é. relação, Tem elma. sim, é por isso que tem a Elma Chips também, gente. Uhum. Tá tudo Tudo correlacionado, as correlacionado. coisas são todas conectadas, interligadas, e quem tem olhos pra ver, consegue estudar um pouquinho, percebe, enxerga e pesquisa. E nisso a gente vai chegando, nas pessoas que realmente, mandam, né, que É. quem manda não é quem aparece, é quem financia, Uhum, quem apoia tanto esses líderes, esses artistas. uhum. Nobreza, né, principalmente Nobreza, também. É verdade. um dos símbolos que tá em alta agora, que é muito interessante a gente comentar, eu vou passar umas imagens aqui para vocês compartilharem e indo vendo também junto com a gente, é o símbolo do X, W e o V. Eles estão todos conectados. Por quê? A romã em si, ela é uma fruta que tem em cima como se fosse uma coroazinha, né? Se você parar para pegar ela, você observa que aquele símbolo da coroazinha é exatamente a coroa que a nobreza usa na cabeça. Sim, Exatamente igual os reis igual, usam. igual. E tem também o M, né, que seria uma parte
do símbolo da romã, que eles utilizam para colocar nessas... Ai, fugiu o nome agora. Bolsa de valores, gente. Isso, Aquela na queda da bolsa de valores, a subida e vai formando um M, uma coisa assim, também tá conectada, porque tudo tem um simbolismo e um esoterismo por trás. Porque essa galera que a gente conhece por GO, governo oculto, ou donos do mundo, eles gostam e eles são mais religiosos do que todos os outros, mas não da maneira que a gente conhece, né? Mas eles são bem fiéis aos princípios deles e eles executam as coisas do mesmo jeito. Sim, na verdade, eles criaram as religiões com o intuito, né, geralmente de manipulação, e eles estão sempre movendo essas peças, talvez até repetindo histórias do passado, ou criando novas histórias para manipular conforme os interesses deles, né? Sim. Os artistas hoje em dia, eles vêm utilizando bastante esses símbolos que eu acabei de citar, como X, o M, o V, principalmente nos shows, as cores da roupa, como você comentou, os shows agora estão em alta, todos os shows... tem agora, os artistas mais recentes colocaram no nome, Lil X. Isso, já que é coloca um o X, artista super famoso, já coloca o X para fazer uma referência à nobreza, ao conhecimento oculto, ao esoterismo. com Tem certeza. também aquele, eu anotei aqui, vou passar a imagem aí na tela para vocês darem uma olhada, que é o Sam Smith, Isso, que também faz um show agora todo de vermelho, Todo que foi de bem vermelho. polêmico, assim, onde ele coloca uns chifrinhos no chapéu, né, identificando que é uma coisa apocalíptica, até porque, né, nas grandes religiões, eles precisam criar uma atmosfera de apocalipse, de fim do mundo, para que alguém venha salvar a humanidade, né, porque eu acho que esse é o conceito que mais mata a humanidade, ficar nessa espera de um salvador, que na verdade não faz sentido nenhum, porque Deus está... Nós somos deuses, né? O intuito da vida é você se tornar Deus. É você ser capaz de vencer as resistências, as dificuldades, evoluir. Não esperar que alguém venha te salvar, porque isso é completamente ao contrário. É a desconstrução da religião, a desconstrução do seu divino, né? Poderia se Isso, falar assim. desconstrução do divino. E tudo isso que a Gabriela falou está totalmente ligado à maçã dourada ou maçã vermelha, porque, na verdade, ela é uma profecia muito antiga do Império Otomano. Então, tem várias informações interessantes com referência a essas pesquisas. Vocês podem procurar também no Google. A gente pega muita coisa da internet, né? Bastante fragmentos, entendeu? E é do tempo dos sultões. Não sei se a Gabi acho que vai colocar assim uma imagem para vocês. Vamos colocar a imagem, mas você poderia ler a profecia pra gente? Do sultão. E eu vou ler uma da profecia aqui. A turca. A turca, né? O nosso imperador, o sultão, virá e tomará o reino de um príncipe incrédulo. Ele aprenderá a maçã vermelha e a manterá sob seu domínio. Se até o 7º ano a espada dos cristãos não tiver surgido, até o 12º ano ele os governará. Ele construirá casas, plantará vinhedos, cercará os jardins e gerará filhos. O que pode significar que o grande turco pode construir espaços públicos, né, mesquitas, né? Estabelecerá novas colônias, conquistará novas cidades, as fortalecerá e promoverá a propagação do Islã em todos os lugares pelo Império Otomano. Após o 12º ano, a partir do momento em que a maçã vermelha for obrigada a se submeter ao seu poder, aparecerá a espada dos cristãos, que expulsará os turcos e colocará em fuga. Isso é muito interessante, porque nós, que somos pessoas que viajamos a trabalho bastante, buscando conhecimento, principalmente pesquisando, a gente vê que já está acontecendo. Se você vai para Paris, é uma quantidade de islâmicos gigantescas. Eu fiz o caminho dos Balcãs o ano passado, que foi... esqueci o nome dos países que eu fui agora. Deixa eu puxar na mente. Eu fiz Montenegro, fiz Albânia, fiz uns outros países ali do lado, que agora eu não lembro o nome de cabeça, mas tem muito islâmico e uma quantidade de mesquitas gigantesca. Quer dizer, essa é uma profecia que já está se tornando realidade, né? A Hagia Sofia, que era uma biblioteca para todos irem pesquisar, sem crédulo. Ela era uma biblioteca pública
né, em Istambul, e acabou se tornando uma mesquita. Agora, como algo que é um patrimônio da humanidade, não tinha religião, acabou se tornando uma mesquita totalmente, né, religiosa, se transformou numa igreja, numa religião, algo onde era fonte do conhecimento. E a mesquita geralmente tem ali aquela assim, em cima dela é arredondado. Sim. Em alguns lugares, acredito que na Turquia é dourado, né? É. Então já é uma mensagem. E tem outra, você já mencionou Istambul mesmo. Uhum. Em Istambul é Constantinopla. É a antiga Constantinopla. Que está com em certeza. várias. Ela é citada em várias profecias. É o novo califado. É o novo califado. O novo califado vem forte por aí. E eles têm investido pesado também na indústria de cinema, telenovela. Tem mais ou menos 10 anos que eles estão colocando ali dinheiro e força e energia para que já crie uma história, porque na verdade eles são descendentes dos povos sítios, né? É uma mistura genética que tá ali, mas eles estão criando uma história, estão criando uma narrativa e mandando para as pessoas, postando e criando ideias já na cabeça das pessoas sobre um califado, né? Que na verdade o Islã ele não tem, assim, uma origem concreta, nem tanto de povo, né? Os islâmicos, eles são descendentes daquela região ali, de Damasco, entendeu? É uma mistura. É uma mistura. Entendeu? Até uma parte da Rússia. E nem profética, porque a maioria dos profetas que fizeram as profecias do Islã, eles são hebreus, judeus renegados de outras religiões. Cristãos renegados. Cristãos renegados, entendeu? Que reescreveram a história. Essas profecias ou baseada no livro de Daniel ou em outras histórias da Bíblia. O que é muito interessante que as pessoas não sabem, sabe? Que eu percebo, né? Que elas não sabem, é que o islamismo é uma religião criada recentemente, gente. Primeiro, a primeira religião criada foi o judaísmo. Jesus era judeu, que era considerado Jesus era judeu. Depois criaram-se o cristianismo e depois o islamismo. Aí a gente tem uma impressão, olhando, né, para os povos árabes ali, para aquela região, de que o islamismo é algo muito antigo, mas não. Na verdade, eles são todas religiões de um mesmo profeta que se chama... Lembrei, é o profeta Abraão. São 3 religiões abraâmicas. Então, elas se respeitam entre si porque o profeta que deu origem a essas 3 religiões é um só. Então, são braços de uma mesma coisa, com narrativas diferentes, mas de uma mesma origem. Às vezes a gente olha e fala, ai, nossa, mas os judeus respeitam os islâmicos respeitam os cristãos. Porque eles são descendentes de um só profeta, Abraão. Certo, e eles só entram em guerra por questões estratégicas, políticas e financeiras. Com certeza. E nessa profecia, em várias delas, eles citam reis judeus e islâmicos cazares, né? Que são da região da Ucrânia, olha só. E da Armênia também. E da Armênia também, entendeu? Então, e aí fala que eles batalhariam por alguns dias e o sangue correria. Nossa. Entendeu? Então é uma questão bem atual ali, região da Ucrânia, que vive sempre em conflito. Isso. Então isso já é algo histórico, é um fato histórico, né? O que é muito interessante que diversas vezes a história se repete, com uma narrativa diferente. Com uma narrativa diferente. Aí teria uma outra profecia aqui pra gente também discutir, que é a profecia dos húngaros. Quer ler, Alexia, pra gente? Pode ler. Pode ler? Tá, a profecia dos húngaros é algo muito parecido. Por que a gente trouxe ela também, né? Porque é algo muito parecido pra gente comparar, criar um paralelo ali com a profecia dos turcos. Eles também tinham uma lenda sobre a maçã dourada da época do rei Matias Corvinus, em 1443 a 1490. O conto húngaro dizia que foi Ferenc quem preservou a versão húngara da lenda. Ele a conheceu em uma vila húngara no século XIX. É uma lenda quase idêntica à dos turcos, com o nome do conto Aranialma. Meu Deus, eu não sei pronunciar isso, Alexia. Aranialma. Engraçado que na Armênia tem um tipo de uva que se chama Arani. É a uva típica de lá. Interessante isso. Diz que os alemães e os turcos, os poloneses, atacaram o rei Matias ao mesmo tempo. Matias decidiu enviar o melhor de seus generais contra os alemães e os turcos. Quanto ao polonês, ele achava que um de seus pajens seria bom o suficiente para liderar o seu exército.
ele convocou suas 7 legiões e lhe deu o mesmo enigma que o sultão havia dado a seus vizires. Quem deles conseguisse colher a maçã sem pisar no tapete poderia ir contra o polonês. Finalmente, um jovem muito inteligente enrolou o tapete e pegou a maçã. O rei o enviou para o norte e o pajem derrotou o exército polonês atacante. O rei Matias o recompensou com um manto de veludo dourado e o enobreceu. O menino se tornou o ancestral da família Almaci, ou que significa alma maçã, e em turco Elma, né? Preste atenção aí nos nomes, se você já ouviu por aí, né? Nessas grandes empresas alimentícias ou farmacêuticas com esses nomes, é porque significa que é de uma família importante, real, e uma dessas famílias que dominam hoje o Sim, mundo. tem até o brasão, tem um cavaleiro segurando a maçãzinha. A Gabi vai disponibilizar a imagem A para imagem pra vocês. gente E acompanhar. aí também surgiu de como foi o costume de usar roupas reais, né? Uhum, Ou seja, para lembrar a ligação com essa família e com uhum, o domínio da maçã dourada. uhum. Domínio da maçã dourada, o que seria, né? Quando a rainha vai ser coroada, ou o rei vai ser coroado, ela sempre segura uma bolinha, né, que parece uma maçãzinha mesmo, e um cetro, e ela vai ser coroada. Ela leva isso até o trono e é coroada. O que significa essa bolinha, essa maçãzinha? Então, a maçã dourada, ela significa o domínio da mente humana. Aham, o domínio da realidade O também. domínio da realidade, do É. conhecimento, porque se você domina o conhecimento, consegue manipular a mente humana, você domina, você tem Dominou o poder. esse mundo. Dominou o mundo. É. Significa, acho que o sentido literal seria a dominação do mundo. Tem aqui algumas imagens também das coroas reais, né, da nobreza, principalmente da nobreza inglesa. Tem aqui uma fotinha da moeda também do rei Matias, fazendo uma referência à maçã, né? Bem interessante de olhar. Uma foto também com as princesas, com a coroa, bem parecida com a romazinha. Ah, e tem as fotos dos famosos, que a gente também já vai disponibilizar. A gente já tinha falado, comentado, né, sobre essa simbologia que Tem os famosos abordam. uma foto bem legal da Anitta que eu printei do próprio Instagram dela, onde ela tá comemorando um título que ela ganhou, um prêmio, ou algo, era algo assim. E no céu tem 2 riscos cortando, fazendo o formato do X. Uhum. Quer dizer, ela chegou no topo, ela tá ali com quem domina a realidade, ela está participando, ela é um agente agora do sistema. Sim, E ela agente, porque ela para um artista chegar no patamar da Anitta, ele hoje. foi financiado, Uhum, ele segue a agenda, uhum. E entendeu? não é assim, não basta ter talento, né? Não. Muitas pessoas pensam, nossa, é porque é talentosa, ok, também tem que ser talentoso. Mas existem pessoas que são muito mais talentosas do que outras que são extremamente famosas, né? E a gente não Sim. consegue entender, poxa, por que essa pessoa não cresce? Por que ela não consegue decolar na carreira dela? Mas por conta disso. De financiamento, ela é um agente do sistema, de passa a contrato. mensagem, entendeu? Principalmente pra galera mais jovem. E como a gente já falou também, a frequência sonora é algo muito importante, né? É muito importante. E eles sabem disso. E utilizam pra manipulação. Total, frequência sonora. Tem uma foto da Madonna também, que ela tá com um X no tapa-olho, é uma foto bem famosa que ela usa, também fazendo essa referência, né? Toda essa referência. E da cor vermelha ainda, né? Se eu não me engano. Acho legal agora a gente vai colocar a imagem aí que você pediu de Brasília, e aí você fala um pouquinho sobre a arquitetura de lá. Então, a Brasília ela foi construída dentro deste contexto esotérico, né, Uhum. do governo oculto, né, a gente não pode nem ficar falando tanto essa palavra, por conta do algoritmo, mas ela foi, porque o país vai ser porque o Brasil é o país do futuro, né? Uhum. Então, Brasília foi construída dentro desse contexto, Uhum. dessas pessoas que comandam o mundo, e ela demonstra várias mensagens, entendeu? Então, a Catedral de Brasília, ela tem aquele formatinho para cima, igual a pontinha da romã. E dentro também, ela tem lá dentro, acho que vou disponibilizar também a imagem para vocês, ela tem a maçã dourada dentro lá, e também tem um símbolo que é do governo oculto lá perto de Jesus Cristo. Então, quem observar e tiver atento a essa mensagem subliminar vai entender. Dar uma olhada, quem tiver a possibilidade, né, de viajar e lá conhecer, é verdade. É algo bem interessante, principalmente de símbolos e esoterismo. E é diferente lá, né, essa catedral. Normalmente, as outras igrejas e religiões, você sobe alguns degraus, matei o português, mas os degraus,
Pode ser 1, 2, você sempre sobe para ir na igreja. Essa catedral de Brasília, você desce. Você não faz ascensão, né? Na teoria, ascensão espiritual, enfim. Você desce para entrar nela. Então, tudo é mensagens subliminares a respeito dessa nova fase. E por que a gente está falando tanto da maçã dourada, da profecia? Porque acredito que se a gente compreender tudo que está acontecendo, nós vamos ficar preparados para compreender o futuro, as entender mudanças, para entender melhor tudo. O plano todo. É o conhecimento que dá, né? Possibilidade de a gente despertar, de fazer uma mudança, né? De ter acesso a uma informação que nos mude, porque qual é o nosso interesse? Transformar as pessoas de dentro para fora. Transformando ela de dentro para fora, porque esse é o único caminho, né? O único caminho do despertar, de fato, da iluminação é através do conhecimento. E do nosso interior, mudança que a gente faz através do conhecimento. Então, essa ascensão, essa iluminação, precisa, quanto mais pessoas sabendo, conhecendo, acessando, melhor pra gente, né? É verdade. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o brasão da Amazônia, que é algo muito interessante, que poucas pessoas conhecem, têm acesso, tem uma certa dificuldade para encontrar na internet, mas assim, que é muito rico em detalhes, e ali tem uma assinatura muito interessante, que é dos donos do mundo, do GO, donos do mundo, o que eu tô falando aqui é a mesma coisa, tá, gente? Esse chapéu vermelho, eu procurei durante anos para entender o que era, o que significava, porque eu vi em muitos lugares que eu visitei, que eu viajei, que eu acessei, eu comecei a perceber que eles apareciam em lugares que faziam referência à nobreza, faziam referência a quem manda no mundo, fazia referência de onde essas pessoas são, né? Que aquele chapéu tá significando lá, que é um lugar delas, que é uma assinatura simbólica delas. Então, quando eu vi esse brasão, eu fiquei chocada, porque ele tem um chapeuzinho vermelho ali no meio. Até porque a maioria das pessoas nem pesquisa, né, sobre o brasão, não sabe. Né? E ali as cores foram colocadas estrategicamente, fazendo referência. À disposição, Vzinho, ó, parece um Y até o corte. E é igualzinho, idêntico da catedral ali de Brasília. Pode dar uma olhada ali de dentro, né? E é muito interessante que a Amazônia hoje está em alta, né? É uma polêmica. Existe um mistério atrás da Amazônia. Por que pessoas ricas, milionárias do mundo inteiro têm interesse em estar na Amazônia? Por que a coroa inglesa está lá, coloca ONGs, né, falando que está defendendo os animaizinhos, das queimadas, do desmatamento, mas não é bem isso que a gente sabe a história da Amazônia, né? Sendo que, na verdade, a Amazônia é um ambiente rico tanto de riquezas, né, minerais e riquezas intelectuais também. Lá a gente consegue responder diversas perguntas, né, que, assim, fazem falta de informações mesmo para a humanidade. Existe muita coisa, muita riqueza na Amazônia e por isso todo o interesse do mundo todo em estar na Amazônia e ter um certo cuidado em falar da Amazônia, né? Porque as pessoas, elas têm o receio, quando fala Amazônia, ela só pensa em belezas e em riquezas naturais e não sabe das riquezas intelectuais que essas pessoas estão atrás, na verdade. Todo mundo que tá lá com uma ONGzinha falando que é para ajudar o passarinho, falando que é para ajudar a onça pintada, na verdade tá buscando, minerando, tirando riquezas minerais, tá ali buscando uma riqueza intelectual que ninguém fala. Ninguém fala. É verdade. Eu vou dar uma lidinha aqui em uma informação muito importante que eu trouxe, que o petróleo do futuro será a produção de superenergia. O que acontece? O petróleo, ele tende a acabar. O que vai ser, da onde vai ser rentabilizada a próxima energia do futuro? Da Amazônia. Da Amazônia, correto. Porque a Amazônia tem o ouro azul, que é a água, o ouro prateado, que é o nióbio, e o ouro dourado, que é o ouro mineral mesmo. Estamos vendo um chapeuzinho vermelho aí no meio, eles são de quem comanda a humanidade. Governo oculto, donos do mundo, o nome que quiser dar. Tem uma outra imagem que eu trouxe aqui, que é de um hotel que eu tive o prazer de ter essa experiência em Veneza, que é um Secrets Hotel. O que é um Secrets Hotel? Ele não aparece no Google, ele não tem como você encontrar no Booking, hotéis por indicação. Quando você fica em dentro do quarto existe um livro com 100 hotéis secretos no mundo. São hotéis bem exclusivos, luxuosos, bem interessante, mas eu fui com fundo de pesquisa e entender o que esse chapeuzinho vermelho também estava fazendo lá. Tem dentro do quarto que eu fiquei, tinha um brasão
com um chapeuzinho vermelho em cima. Essa foto eu tirei em Veneza, em um hotel, e observo que o chapéu está lá novamente, significando que dessas pessoas estão ali também, saíram dali talvez, né? Ou tem agentes ali ainda, pelo menos, trabalhando. Ou os 3, né, na verdade, né? Ou os 3. Porque, assim, é igual o Império mesmo, o Império Russo, o Império Turco, na verdade, ele foi eliminado no passado, já ocorreu isso, porque eles acharam que eles estavam mais poderosos do que essas pessoas que realmente mandam, né? Exatamente. E eles foram eliminados, entendeu? Sim. Então, passou essa nova fase, quem passou a predominar tudo foram os cristãos, entendeu? Acontece Então, muito, né? Porque às vezes os agentes deles têm acesso, experimentam um poder muito grande, depois eles querem contar a verdade, ou tentam falar uma informação que não pode ser dita. O que eles fazem? Esses caras, que são os donos de tudo, matam, eliminam. São eliminados. É igual o Sultão, o Suleiman, que a gente tava falando, né? Ele foi eliminado também. Que aparece na série turca, que quando a Gabi pessoa acaba se tornando muito poderosa e eles perdem o controle, essa pessoa vai ser eliminada, com certeza. Até porque assinou o acordo, né? A partir do momento que você assinou o acordão, você vendeu sua alma, você não pode mais falar. Não adianta, não tem mais o que fazer. Se você entrou, não tem como sair. A experiência muito legal que eu tive nessa viagem foi uma experiência de conhecer o banco, que foi o primeiro banco a emprestar dinheiro a juros na humanidade. Aonde fica esse banco? Em Veneza. Eu fui para Veneza com esse intuito, né, buscando essas informações, e eu tive a oportunidade de chegar lá, na porta do banco. Ainda existe a porta do banco, o lugar, se chama Banco Rosso, e em italiano significa banco vermelho. Olha a cor de novo, né? Olha a cor do chapeuzinho, a cor do brasão da Amazônia, tudo ligado. Nesse banco, eles emprestavam dinheiro a juros, e quando a pessoa pegava esse dinheiro emprestado, eles davam um carnezinho, um papelzinho vermelho, que significava você está devendo o banco. Por isso a expressão, você está no vermelho. Por que você está no vermelho? Porque você precisa pagar o banco, está devendo o banco. Daí que surgiu, são os judeus, né, que foram lá emprestar, porque eles não eram católicos. Católicos e os cristãos não podiam emprestar porque era pecado. Não podia emprestar dinheiro a juros. Até hoje, essas duas religiões, eles criam esse bloqueio financeiro, entendeu? Tanto que tem pessoas que querem investir em cripto. Mas o pastor disse que é errado. Eu tenho algumas dúvidas se tá certo, ter um lucro absurdo, entendeu? Causa totalmente, limitam a mente. Mas eles faziam, né? Faziam. Rothschild, Rockefeller faziam. Sim. Eles são os fundadores, eles moravam no gueto, né? Nos arredores de Veneza. E eles criaram esse banco porque eles podiam emprestar dinheiro a juros e os cristãos não. O que aconteceu? Eles ficaram extremamente grandes, fortes e ricos, né? Aí tá minha fotinha lá nesse banco. E a experiência foi muito diferente lá. Porque quando a gente chegou, fomos eu e o Alain, chegamos à noite e tava tendo um culto, não sei se eu chamo de culto, mas estava tendo algo em que os judeus estavam comemorando, cantando, e na frente desse banco tem um monumento bem grande, que é um candelabro judeu. E vou ver se eu consigo deixar o vídeo aqui, porque eu gravei na hora que eu cheguei no banco. Estavam todos os judeus lá em oração, circulando, fazendo círculos em volta do lugar. Quer dizer que ainda é um lugar deles, é um lugar que eles frequentam, sabe da energia que tem lá e utilizam essa energia. E aquele monumento candelabro com certeza serve para captar ou catalisar as energias, né, de prosperidade, de financeiro ali. E foi uma experiência muito legal, que a gente conseguiu participar meio que de longe, assim, do que estava acontecendo. E chegou, era umas 7 da noite, 8, achei que não ia ter ninguém. Na verdade, o banco não existe mais, tá fechado, só tem um lugar. Mas a experiência e a energia lá foi única. Digamos que ela participou do ritual dos donos do mundo. Eu tava lá fazendo círculos ao contrário, pra ver se eu pegava energia. Ai, Deus. Amiga, tem alguma coisa que você queira, assim, agregar mais, falar sobre Deixa eu só ver. A economia?
Acho que a gente só podia falar dessa questão que tudo é misturado, né, Gabi? Porque Aham. os sultões, eles só se casavam com Com princesas cristãs. que eram ex-católicas. Aham. Ou seja, se casavam com mulheres que foram convertidas ao Islã. Por Aham. quê? Porque essas crianças se tornavam ótimos agentes do Aham. sistema deles, entendeu? Então, E criptoagentes, né? Porque a palavra cripto, isso é bem interessante também. Cripto significa algo oculto. sim, algo oculto. Algo que a gente não sabe. Então, existem os cripto-judeus, os cripto-islâmicos, os cristãos. Então, é bem interessante. Essa palavra cripto vem dessa época. Dessa época. Onde eles eram cripto-judeus, cripto-islâmicos, porque eles tinham que penetrar na sociedade, os agentes tinham que passar a falar que eram de religiões que não eram, ou eram expulsos mesmo da religião, mas tinha que fingir que acreditava em outra, e assim... até mesmo para sobreviver, né? Era questão de sobrevivência na época. Então, acho que é só uma ressalva mesmo, que eu acho que explica bastante essa origem aí da profecia da maçã dourada, né? Que tudo é misto, entendeu? Então... é bem interessante. Eu acho bem legal a gente falar também a importância, né? A gente falou bastante da maçã vermelha e do significado dela, mas o que ela vem trazendo pra gente, principalmente no lado financeiro, né, e político, pra gente ficar esperto. Então, já dei a dica aqui no canal, vou dar de novo. Gente, compra ouro com certificado, guarda em casa, dorme em cima, não deixe o dinheiro só no banco. Se vier uma quebra nos bancos, nós estamos lascados, principalmente bancos que são privados. Se for deixar o dinheiro, deixa no banco público, que a gente acredita que vai ser menos ruim. Mas de preferência tenha ouro em casa, invista em uma cripto de confiança, ou invista no nosso utility token, que é o BDM, né, que é algo seguro, que é lastreado, que é algo que a gente tem controle, porque não é algo dos donos do mundo, né, então é um sistema financeiro que está em paralelo a tudo que existe hoje, porque a gente está querendo crescer, aumentar e nos fortificar de uma quebra de uma política arrasadora aí, que vai se acabar, né? A tendência, o que eles querem é transformar tudo em crédito social, né? Créditos sociais, e o mundo ele vai se transformar, ele vai passar a ser dividido, acaba esse conceito Estado-nação, e ele vira apenas nação, entendeu? Então vira tipo um sistema feudal, na verdade. Feudal, e também onde vai voltar os reis, né? Voltam os reis, voltam algumas coisas, entendeu? Ou seja, a história novamente se repete. Que é muito interessante também um filme que a gente pode sugerir para as pessoas entenderem que esse sistema é aquele... Deixa eu lembrar. Gente, onde que tem aquele conceito daquela mulher arqueira que ela tem que lutar para sobreviver? Que A Joana Dark. Não, que tem vários, como se fosse... Não é estados, é condatos, assim, tipo os pobres, os médios, aí os ricos. Aí ela tem que lutar, gente, como... até com a Jennifer Lawrence. Nossa, deixa eu tentar achar aqui o nome. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, exatamente. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes explica exatamente em que contexto esses donos do mundo, essa galera do GO, que seja governo oculto, eles querem colocar a humanidade em um sistema onde os pobres miseráveis vão ficar todos juntos lá, não vai poder passar, né? Não vai poder viajar, vai acabar com isso de, eu vou para os Estados Unidos, vou para onde eu quero. Agora, não, você não vai. Então, tomem cuidado, né? Assistam o filme Jogos Vorazes, eu acho que tem muita gente que já assistiu, mas é bem interessante para entender o que é crédito social. E hoje foi isso, acho que é o que eu tinha para falar, para mostrar, né, Alexia? Eu também agradeço de novo a oportunidade pela Gabi, e essa é a mensagem para a gente entender, compreender as mudanças e se preparar para um futuro, seja lá qual for, entendeu? Sim, principalmente despertar nossa mente, né, trabalhar o nosso consciente, ter consciência das nossas escolhas, estar desperto para perceber o que está acontecendo, para se prevenir, para iluminar outras pessoas, porque nós nos tornamos melhores e mais evoluídos, mais compreensivos quando a gente começa a ter acesso à verdade.
Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compartilhado com a gente aqui, né, um pouquinho das nossas aspirações a melhorar outras pessoas, a ajudar a passar a informação, dar conhecimento. Me despeço aqui com a Alexa. Obrigado por ter vindo, foi Eu que ótimo. agradeço, Gabi. Obrigado pela oportunidade de despertar outras pessoas e preparar para o futuro, né? Isso, perfeito. Eu espero que vocês curtam o meu vídeo, comentem, compartilhem. Obrigada. Tchau, tchau.